José do Egito, uma história de perseverança e sucesso nos negócios. José era o filho favorito de Jacó, e sua vida começou cheia de promessas. Desde jovem, ele tinha sonhos grandiosos que, embora misteriosos, indicavam um futuro de liderança e prosperidade. Porém, sua jornada até o sucesso foi marcada por dificuldades que moldaram seu caráter e o prepararam para grandes realizações. A visão do futuro. Sonhos que antecipam a grandeza. Desde jovem, José era alguém com uma visão além do presente. Ele teve sonhos enigmáticos que pareciam apontar para um futuro de liderança e autoridade. Em um desses sonhos, ele viu feixes de trigo no campo. Enquanto seu ficava de pé, os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. Esses sonhos eram mais do que simples imagens, eram vislumbres de um propósito maior que Deus havia preparado para ele. Contudo, José era inexperiente e, ao compartilhar suas visões com seus irmãos e pais, suas palavras despertaram sentimentos mistos. Para Jacó, seu pai, os sonhos causaram reflexão, mas para seus irmãos, provocaram inveja e ressentimento. Afinal, como o caçula poderia imaginar-se em posição de liderança sobre eles? A inveja cresceu até se transformar em ação. Movidos pelo ciúme, os irmãos decidiram livrar-se de José. Primeiro, jogaram-no em uma cisterna seca e depois o venderam a mercadores ismaelitas que seguiam para o Egito. Aquilo que parecia ser o fim de sua jornada era, na verdade, o início de um longo processo de aprendizado e crescimento. Confie na sua visão, mesmo quando os outros não acreditarem. Sonhos incompreendidos. José aprendeu desde cedo que nem todos conseguiriam enxergar o que ele via. Muitas vezes, aqueles que nos cercam não compartilham da mesma perspectiva ou não entendem o potencial que carregamos. O mesmo acontece no mundo dos negócios. Ideias inovadoras podem ser vistas com ceticismo, e a visão de um líder pode ser subestimada pelos outros. A rejeição pode ser um estímulo. Os desafios que José enfrentou com sua família podem refletir o que empreendedores e líderes enfrentam no início de suas jornadas. A rejeição ou crítica pode parecer desanimadora, mas é preciso lembrar que isso não diminui o valor do sonho. Pelo contrário, essas dificuldades podem ser catalisadores de resiliência. Persistência é a chave. Embora José tivesse sido vendido como escravo, ele não desistiu de seus sonhos. Ele acreditava que, de alguma forma, seu futuro grandioso ainda se realizaria. Da mesma forma, líderes empresariais devem manter sua visão, mesmo em meio às adversidades. Um projeto pode enfrentar contratempos, mas quem persiste é quem colhe os frutos. Grandes líderes começam pequenos. Muitas histórias de sucesso começam com adversidades. Os irmãos de José pensaram que o estavam afastando de seu destino, mas, na verdade, eles estavam colocando-o no caminho exato para cumprir o plano maior. Para empreendedores, isso significa que mesmo os reveses mais duros podem ser transformados em oportunidades. José nos ensina que visão e determinação andam de mãos dadas. Quando você tem clareza do seu propósito e acredita nele, mesmo os momentos de rejeição ou dúvida podem ser usados como ferramentas para seu crescimento e futuro sucesso. A resiliência no meio da adversidade. A jornada de José como administrador e prisioneiro. Quando José chegou ao Egito como escravo, parecia que sua vida tinha sido completamente destruída. Longe de sua família e de sua terra, ele estava à mercê do destino. Foi comprado por Potifar, um oficial de alta patente do faraó, e começou sua jornada debaixo de ordens rigorosas e em uma posição humilde. Porém, José não deixou que as circunstâncias definissem sua atitude. Ele decidiu se destacar pela dedicação e pela excelência em tudo o que fazia. Ele não apenas cumpria ordens, mas buscava realizar suas tarefas com eficiência e responsabilidade. Sua honestidade e habilidade em resolver problemas logo chamaram a atenção de Potifar, que o promoveu a administrador de toda a sua casa. José passou a cuidar das finanças, dos servos e de todos os recursos do oficial. A ascensão de José na casa de Potifar foi prova de que competência e integridade abrem portas, mesmo em situações desfavoráveis. No entanto, sua honestidade seria colocada à prova. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente, mas José manteve-se firme em sua moral e recusou. Como resposta, ela fez uma falsa acusação, alegando que José havia tentado atacá-la. Potifar, furioso e sem investigar a fundo, lançou José na prisão. Esse episódio marcou mais uma queda abrupta na vida de José. Após anos de dedicação e conquista, ele perdeu tudo novamente. Contudo, mesmo na prisão, ele não se deixou consumir pelo desânimo, transformando adversidades em oportunidades. Excelência atrai reconhecimento. No início de sua jornada na casa de Potifar,
José poderia ter escolhido viver com amargura ou fazer apenas o mínimo. Mas ele optou por trabalhar com dedicação. Parte 0002. No mundo dos negócios, isso é fundamental. Mesmo em posições iniciais ou diante de tarefas desafiadoras, a excelência se destaca e atrai oportunidades. Integridade acima de tudo. José poderia ter cedido à esposa de Potifar para evitar conflitos, mas ele escolheu agir com honestidade e fidelidade a seus valores. Integridade, especialmente em situações difíceis, é um traço essencial para líderes. No ambiente empresarial, isso significa manter compromissos éticos, mesmo quando for mais fácil seguir outro caminho. Injustiças não são o fim. Ser acusado injustamente foi um golpe duro, mas José não permitiu que isso definisse. Ele não passou seus dias na prisão se lamentando, mas aproveitou a oportunidade para continuar servindo e ajudando os outros, usando suas habilidades para interpretar sonhos. Empreendedores e profissionais frequentemente enfrentam injustiças ou falhas, mas esses momentos podem ser pontos de inflexão para crescimento. Adversidades são oportunidades de crescimento. A prisão parecia o fundo do poço, mas foi ali que José começou a pavimentar o caminho para sua ascensão final. Ele usou sua habilidade de interpretar sonhos para ajudar outros prisioneiros e acabou ganhando o reconhecimento do faraó. No mundo dos negócios, isso reflete a importância de aproveitar momentos difíceis como terreno fértil para aprendizado, criatividade e inovação. Persistência em qualquer circunstância. Mesmo em situações extremas, como na prisão, José manteve sua postura resiliente. Ele entendeu que sua situação atual não determinava seu destino final. Para quem busca sucesso nos negócios, isso é uma lição essencial. Não importa o quão difíceis sejam os tempos, o comprometimento com seus valores e habilidades é o que determinará o seu futuro. José nos mostra que as adversidades não são o fim, mas o começo de uma transformação. Quando encaramos os desafios com resiliência, ética e trabalho árduo, estamos plantando as sementes de um sucesso ainda maior, transformando obstáculos em oportunidades. A ascensão de José ao governo do Egito. Mesmo após ser injustamente preso, José não deixou que a amargura ou o desânimo tomassem conta de sua vida. Na prisão, ele escolheu enxergar as oportunidades em meio às adversidades. Por meio de sua fé, resiliência e habilidades naturais, José continuou a trabalhar de forma diligente, ganhando a confiança dos responsáveis pelo cárcere. Foi nesse ambiente difícil que José revelou um dom que viria a mudar sua história: a interpretação de sonhos. Dois dos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, tiveram sonhos misteriosos. José, com sabedoria e sensibilidade, interpretou os sonhos com precisão, prevendo o destino de ambos. O copeiro seria restaurado ao seu posto junto ao faraó, enquanto o padeiro seria condenado. Suas interpretações se provaram corretas, e isso abriu uma conexão futura com o faraó. Mais tarde, o próprio faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José, recomendando-o ao governante. Chamado à presença de Faraó, José interpretou os sonhos. O Egito enfrentaria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Porém, José foi além. Ele não apenas descreveu o problema, mas também apresentou uma solução estratégica. José sugeriu a criação de um sistema de armazenamento durante os anos de fartura, reservando grãos para suprir o país nos anos de escassez. Impressionado pela visão estratégica, sabedoria e liderança de José, Faraó o nomeou governador, encarregando-o de implementar o plano. Assim, José passou de prisioneiro a líder da economia egípcia, administrando uma crise que poderia devastar a nação. Os momentos de dificuldade revelam oportunidades ocultas. Reconheça e aperfeiçoe suas habilidades. José poderia ter visto a prisão como um lugar sem esperança, mas escolheu encará-la como uma oportunidade de continuar desenvolvendo suas habilidades. Ele usou seu talento para interpretar sonhos, algo que o diferenciava. No mundo dos negócios, é importante identificar e investir nas suas habilidades únicas, mesmo em momentos de crise. Ajude os outros mesmo em momentos difíceis. Ao interpretar os sonhos dos outros prisioneiros, José demonstrou empatia e liderança. Ele não precisava ajudá-los, mas escolheu fazê-lo. Em situações adversas, ajudar os outros não apenas reforça sua imagem como líder, mas também pode abrir portas inesperadas. Seja proativo e traga soluções. Quando José interpretou os sonhos de Faraó, ele não se limitou a apontar o problema. Ele propôs uma solução prática e eficiente, mostrando sua visão estratégica e capacidade de gestão. No mundo corporativo, não basta identificar problemas. Aqueles que apresentam soluções têm maiores chances de se destacar. Transforme crises em oportunidades de crescimento. A crise iminente no Egito, os 7 anos de fome,
poderia ter sido um desastre para a nação. No entanto, José a transformou em uma oportunidade de estabelecer o Egito como uma potência econômica, atraindo povos vizinhos em busca de alimento. Líderes e empreendedores podem aprender a enxergar crises como catalisadores para inovação e crescimento. Acredite na transformação pessoal e profissional. A trajetória de José mostra que mesmo as circunstâncias mais desafiadoras podem ser o ponto de partida para uma virada monumental. Ele passou de escravo e prisioneiro a governador do maior império da época, mostrando que a perseverança e a habilidade de aproveitar oportunidades podem mudar qualquer destino. José nos ensina que, por trás de cada obstáculo, há uma oportunidade esperando para ser descoberta. Ao manter a fé, desenvolver suas habilidades e propor soluções, é possível transformar até as situações mais adversas em um trampolim para o sucesso. Seja no ambiente pessoal ou empresarial, essa mentalidade pode abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Planejamento e gestão. Como José salvou o Egito e sua família. Após ser nomeado governador do Egito, José assumiu a enorme responsabilidade de preparar a nação para enfrentar os 7 anos de fome previstos nos sonhos de Faraó. Ele entendeu que a abundância dos primeiros 7 anos deveria ser usada com sabedoria, não apenas para suprir a população durante os anos de escassez, mas também para transformar o Egito em uma potência econômica. José implementou um plano de gestão visionário e extremamente eficiente. Armazenamento estratégico. Durante os anos de fartura, José supervisionou a construção de silos em todo o Egito. Esses depósitos foram usados para armazenar uma porção significativa das colheitas excedentes, garantindo que os recursos estivessem disponíveis quando a produção agrícola falhasse. Essa abordagem preventiva foi fundamental para mitigar os efeitos da crise antes que ela ocorresse. Distribuição organizada. Durante os anos de fome, José criou um sistema de distribuição que atendia tanto a população egípcia quanto a povos vizinhos. Ele estabeleceu políticas claras para a venda e troca de grãos, garantindo que as reservas fossem utilizadas de forma racional e eficiente ao longo dos anos de escassez. Isso não apenas evitou o colapso da sociedade egípcia, mas também elevou a posição do Egito como um centro de comércio regional. Gerenciamento econômico e diplomático. Além de salvar o Egito, José soube usar a crise como uma oportunidade para fortalecer o país. Ele estabeleceu o Egito como principal fornecedor de alimentos na região, atraindo comerciantes e governantes de nações vizinhas, o que trouxe riqueza e influência ao império. Isso incluiu seus próprios irmãos, que vieram ao Egito em busca de sustento. Reconciliação e propósito maior. Um dos momentos mais significativos de sua jornada foi quando José, ao ver seus irmãos chegando ao Egito em busca de comida, reconheceu a conexão entre sua posição de liderança e o plano divino para salvar sua família. Ele não apenas ajudou seus irmãos, mas também restaurou os laços familiares, trazendo-os para morar no Egito. Planejamento estratégico e gestão eficiente nos negócios. Antecipe os desafios antes que eles surjam. José não esperou que a fome começasse para agir. Ele planejou e implementou soluções durante os anos de fartura. Da mesma forma, empreendedores e líderes devem aprender a prever possíveis desafios e criar estratégias preventivas. Isso inclui construir reservas financeiras, desenvolver processos sólidos e diversificar fontes de receita. Construa sistemas sólidos. A construção de silos representa a criação de sistemas que garantem sustentabilidade a longo prazo. Nos negócios, isso pode significar implementar tecnologias, automatizar processos ou criar infraestrutura para suportar o crescimento. Gestão de recursos com sabedoria. A eficiência na distribuição dos grãos foi fundamental para o sucesso de José. No mundo empresarial, isso equivale à gestão criteriosa de recursos como capital, tempo e talentos humanos. É essencial evitar desperdícios e garantir que os recursos sejam aplicados onde geram maior impacto. Transforme crises em oportunidades. A fome poderia ter devastado o Egito, mas José a transformou em uma oportunidade para fortalecer a posição econômica e política do país. Nos negócios, crises podem ser usadas para inovar, expandir mercados ou criar novos produtos e serviços. Liderança com propósito. O sucesso de José não se limitou à sua habilidade de gerenciar uma crise. Ele usou sua posição para ajudar sua família e criar um impacto positivo em sua comunidade. No mundo empresarial, líderes devem lembrar que o sucesso não é apenas atingir metas financeiras, mas também usar os resultados para beneficiar outros e construir um legado. José nos ensina que o sucesso nos negócios não é fruto do acaso, mas sim do planejamento estratégico, da gestão eficiente e da liderança com propósito. Ao antecipar desafios e construir sistemas sólidos, é possível não apenas sobreviver a tempos difíceis, mas também prosperar e transformar vidas. A prosperidade que vem com propósito. A jornada final de José.
José, após tantos desafios, alcançou o auge de sua trajetória ao se tornar governador do Egito. Ele não apenas transformou sua vida, saindo de escravo para a posição de líder do maior império da época, mas também utilizou sua autoridade e riqueza para fazer a diferença na vida de outros, especialmente de sua própria família. Quando os anos de fome atingiram sua terra natal, os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo anos antes, foram ao Egito buscar alimento. Sem saber que estavam diante do irmão que haviam traído, eles pediram ajuda. José reconheceu seus irmãos, mas escolheu não agir com vingança. Em vez disso, testou o arrependimento deles, e ao ver seu remorso sincero, revelou sua identidade e perdoou-os. José não apenas perdoou seus irmãos, mas também os acolheu, trazendo toda a sua família para morar no Egito sob sua proteção. Ele garantiu que tivessem sustento durante os anos de escassez e que fossem honrados e restaurados. Esse ato de reconciliação e generosidade demonstrou que o propósito de seu sucesso era muito maior do que apenas enriquecer ou conquistar poder. Prosperidade com propósito no mundo dos negócios. O verdadeiro significado do sucesso. José entendeu que sua posição e prosperidade não eram apenas para benefício próprio, mas para cumprir um propósito maior, salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. Nos negócios, o verdadeiro sucesso vai além do lucro. É sobre criar impacto positivo, transformar vidas e deixar um legado duradouro. A importância do perdão e da reconciliação. Mesmo tendo sido injustiçado pelos irmãos, José escolheu perdoá-los e restaurar sua relação familiar. No ambiente corporativo, conflitos e mágoas podem surgir, mas a capacidade de perdoar e buscar reconciliação pode abrir portas para novas parcerias e fortalecer laços que geram resultados a longo prazo. Sucesso como ferramenta de transformação. José usou sua posição de poder para beneficiar sua família e a sociedade. Ele salvou milhares da fome, transformando o Egito em um centro econômico. Da mesma forma, líderes e empreendedores podem usar seus recursos para promover mudanças sociais, criar empregos, investir em educação ou apoiar causas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Coloque o propósito acima do lucro. José não buscou vingança ou ganhos pessoais imediatos. Ele focou em um propósito maior, guiado por valores e pela visão de um impacto duradouro. No mundo dos negócios, líderes que agem com propósito inspiram confiança, atraem talentos e criam empresas que prosperam por gerações. A prosperidade como um meio, não um fim. Para José, prosperar era um meio de cumprir sua missão divina e ajudar os outros. Essa visão é essencial para empresários e profissionais que desejam fazer a diferença. Quando a prosperidade é vista como uma ferramenta para o bem, ela gera resultados extraordinários, tanto financeiros quanto humanos. Exemplo prático. Empresas com propósito. No mundo moderno, vemos exemplos de negócios que seguem os passos de José. Empresas que investem em responsabilidade social, sustentabilidade e desenvolvimento comunitário frequentemente se destacam e prosperam. O sucesso é mais sustentável quando está alinhado com um propósito que beneficia a sociedade como um todo. José nos ensina que prosperidade com propósito é o caminho para um impacto duradouro. Ele usou sua posição para transformar vidas, reconciliar relações e garantir o bem-estar de uma geração inteira. Da mesma forma, ao alcançar o sucesso nos negócios, devemos lembrar que nosso verdadeiro impacto está em como usamos nossos recursos e habilidades para criar um mundo melhor. Sensacional! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser lembrado quando novos vídeos forem postados. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.